Boa noite. Disparos de arma de fogo mataram quase 800 mil pessoas no Brasil entre 1980 e 2010. Ao longo dessas 3 décadas, o índice de morte por esse tipo de arma cresceu 178%, principalmente devido aos homicídios. Mas alguns estados, como Pernambuco, vêm conseguindo reduzir esse tipo de morte, apesar de ainda terem índices dignos de guerra. No Opinião Pernambuco de hoje, vamos conversar sobre armas de fogo. Para o debate, nós convidamos o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Wilson Damásio, e convidamos também o professor da pós-graduação em Sociologia da UFPE, José Luiz Raton. O público pode participar com comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter, @opiniãope. A gente tinha feito também o convite para o secretário municipal de Segurança Urbana, o Murilo Cavalcante. Ele teve um problema de saúde e não pôde comparecer ao nosso programa. De qualquer forma, a gente dá continuidade aqui a esse debate. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco para tratar do tema das armas de fogo. Eu falei aí na abertura sobre esses números e esses índices de vítimas de armas de fogo, principalmente por homicídio no Brasil, que são assustadores até em comparação com zonas de guerra, com guerras civis. Como é que a gente poderia traçar a origem e as causas da presença tão forte das armas de fogo nos casos de violência e nas mortes aqui no Brasil? Eu queria começar com o professor Raton. Boa noite, Aimone. Boa noite ao público. O que a gente pode pensar é que, de um ponto de vista cultural, né, há a manutenção de padrões, que inicialmente são padrões rurais, de resolução de conflitos privados de forma privada. E a ausência ou a fraqueza do Estado, historicamente, em todo o país, e uma certa incapacidade, ineficiência de se fazer presente de forma equânime, igualitária, na resolução desses conflitos, acaba alimentando esse ciclo de resolução de conflitos privados. E a introdução, né, de armas de fogo torna esses conflitos mais letais, né? A arma de fogo, de alguma maneira, a maior parte das armas de fogo, ela é de fácil manuseio e ela produz um resultado que é um resultado que, no mais das vezes, é letal. Então, essa combinação de fatores de natureza institucional e política com fatores culturais favoreceu esse cenário que o Brasil vive, vários países da América Latina vivem e outros países do mundo vivem também. É preciso perceber, portanto, que as políticas públicas que queiram estabelecer a redução das mortes violentas como prioridade, como no caso de Pernambuco o Pacto pela Vida tem feito, elas devem ter como um dos principais focos o controle das armas de fogo, a restrição da circulação das armas de fogo, porque isso efetivamente produz resultado, né? No caso de Pernambuco nós temos um exemplo, até 2006 a média mensal de apreensão de armas de fogo se situava entre 4 e 5 mil. A partir de 2007, que já era uma média de apreensão razoável, a partir de 2007, essa média mensal de apreensão ela evolui para 7.500 agora no último ano, o que seguramente é um dos fatores que tem ajudado a reduzir os crimes violentos, letais e intencionais no estado de Pernambuco. Secretário, os índices de Pernambuco são muito impressionantes, embora a gente ainda tenha um índice de letalidade muito alto. Mas quando a gente faz, eu peguei esse estudo que é o mapa da violência que saiu esse ano. Perfeito. E que analisa o período de 1980 até 2010, que é uma data recente. E aí ele mostra, por exemplo, que entre 2000 e 2010 o número de óbitos por armas de fogo aqui em Pernambuco caiu 27,8%, e que é o único estado do Nordeste em que houve queda nesse período analisado, e é um dos 6 do país. De todas as unidades da federação, só 6 conseguiram reduzir esses números. No caso, a taxa de óbitos por 100 mil habitantes caiu 35%. Eu tenho 2 perguntas em cima desses bons resultados. Primeiro, eu queria que o senhor me falasse brevemente quais são os principais tópicos, os principais pontos de
em que o Estado tem atuado nessa redução. E segundo, queria que o senhor comentasse também o fato de que nós somos o 6º Estado da Federação em índices de homicídio. Por 100 mil habitantes foram 30,3 em 2010. Quais são as próximas etapas do Pacto pela Vida? Então, seria, em resumo, isso. Uma breve explanação de como funciona esse programa e quais são as próximas etapas para que ele continue a reduzir esses índices. Se você aumentar aí o espectro dessa pesquisa, trazê-la para os momentos atuais, os nossos números são melhores ainda. Porque, como você vê, é de 2000 a 2010. E o Pacto pela Vida, ele foi iniciado, foi lançado em maio de 2007, dia 8 de maio de 2007. O Pacto pela Vida é uma política muito diferenciada em termos de segurança pública daquilo que a gente era acostumado a ver. Eu mesmo, enquanto superintendente, delegado de Polícia Federal, agente que fui, nesses 35 anos que estou trabalhando na área de segurança pública, eu nunca vi algo igual. E eu fico à vontade em dizer isso, porque estou participando desse trabalho há apenas 3 anos atrás, quando fui convidado pelo governador. Mas o Pacto pela Vida é uma política que tem começo, meio e uma diretriz bem traçada, um direcionamento bem traçado. Houve um diagnóstico bem feito, e o professor Raton participou desse diagnóstico, onde a sociedade foi ouvida, os profissionais de polícia, a academia, enfim, um grande diagnóstico feito, um trabalho de planejamento estratégico também bem feito, e ali se definiu o que se precisava fazer, adquirir para enfrentar o problema, e um planejamento operacional também, né? Na verdade, o Pacto pela Vida ele é o primeiro plano operacional de segurança pública verdadeiro no nosso Estado. E aí se traçou realmente a várias mãos o que precisava também ser feito no campo operacional, repressivo, no campo preventivo. Então, são várias ações definidas e que essas ações elas vão cada dia se atualizando. O Pacto pela Vida ele não é uma política estanque, é uma política que a cada dia ela se renova. E com isso, com esse trabalho, a compreensão também que os organismos policiais tiveram, né, da vontade do próprio governante e daquilo que poderia ser feito para mudar aquela realidade, eles também se sensibilizaram com isso e apoiaram o planejamento, o trabalho, e hoje nós temos esses resultados que são alvissareiros. Pernambuco saiu dos primeiros lugares aí em termos de violência, tanto o Estado como a própria capital, e hoje a capital já figura em 11º lugar, mesmo analisando a pesquisa, ela não é tão atual, mas já está em 11º lugar com relação a mortes de residentes aqui no Recife, né? Os dados preliminares do DataSUS para 2011 já indicam que Recife é a 11ª capital no ranking. E tendo indica uma queda, não é isso? Que indica uma queda. Certo. Recife esteve durante muitos anos, durante mais de 20 anos, situada entre as 3 capitais mais violentas do Brasil. E hoje nós já estamos em 11º no ranking e com uma perspectiva, mantidas as condições de execução do Pacto pela Vida, de redução ainda mais intensa, como o secretário tem mostrado. Agora, para se chegar a esse resultado, não bastou só os planejamentos, o diagnóstico, tivemos que verdadeiramente colocar a mão na massa. Todos unidos, não somente as polícias, mas também as secretarias de Estado, algumas prefeituras que hoje já começam também a participar dessa cruzada. Um trabalho de investigação policial bem feito, não é? A criação de um departamento de narcóticos, um reforço no departamento de homicídios, um investimento muito forte em termos de equipamentos, em termos de capacitação, em termos de recompletamento de pessoal. Nós temos hoje contratados, nesse período de 6 anos, mais de 13 mil policiais e bombeiros. Isso é um investimento que a gente não tem conhecimento, né? Pelo menos na história do Estado, de um investimento tamanha monta.
Logicamente que a participação direta do governador Eduardo Campos, ele capitaneando essa política, né, participa conosco das reuniões do pacto, isso é um diferencial. Eu sou presidente do Colégio Nacional de Secretários e quando eu converso com meus companheiros de secretariado aí a nível nacional e digo que o governador, uma vez por mês, participa conosco dessa reunião, muitas vezes eles nem acreditam. Queria voltar um pouco a uma questão que o professor falou sobre a importância do controle dessas armas de fogo. Esse mesmo estudo, o Mapa da Violência, diz que na última década tinha cerca de 15,2 milhões de armas de fogo em mãos privadas aqui no Brasil. 8,5 milhões não registradas e 3,8 milhões nas mãos de criminosos. Como essas armas entram, de que forma elas chegam à mão dessas pessoas, que muitas vezes nem são necessariamente criminosos, e como avaliar as políticas que a gente tem tido em âmbito nacional para o controle disso? Essa é uma questão muito interessante. Nós temos... O Brasil é um país produtor de armas de fogo, né? As indústrias, inclusive, estão concentradas no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Uma parte dessas armas é vendida legalmente no Brasil. Uma parte dessas armas sai do Brasil, vai para o Paraguai e retorna ilegalmente ao Brasil. Então, este é um dos mecanismos que é preciso estabelecer estratégias de repressão, de controle bastante sérias. E essa iniciativa é uma iniciativa que seguramente deve ser capitaneada pelo governo federal. Então, efetivamente, esse é um mecanismo que é muito importante e que precisa ser controlado. Que é a fronteira, é isso? Que são mecanismos relativos à fronteira, mas não só à fronteira. Né? Uhum. Quer dizer, nós precisamos pensar em mecanismos assim, que a fronteira, um país com a fronteira do tamanho da fronteira brasileira, ele tem um conjunto de dificuldades que são óbvias. Né? Claro. Mas os mecanismos de controle de fronteira são importantes, mas tem que ser mecanismos interinstitucionais, em que Polícia Federal, polícias estaduais, Forças Armadas, em que a cooperação com os outros países seja estabelecida de uma maneira sistemática para evitar esse tipo de entrada ilegal da arma produzida no próprio Brasil. Além disso, essas armas, nós evidentemente temos problemas no controle, na mensuração, no acompanhamento, no monitoramento das empresas de segurança privada e do armamento comprado por elas e da substituição do armamento das empresas de segurança privada. Então é preciso estabelecer mecanismos de controle em relação a isso de forma mais eficiente. De quem é essa competência também, federal? Essa é competência federal também, mas nós precisamos fortalecer isso aí, certo? Mas nós precisamos fortalecer e encontrar mecanismos mais ousados e mais intensos em relação a isso aí. Esse acompanhamento precisa ser um acompanhamento mais próximo. E uma outra coisa que é muito importante é que parte do armamento apreendido, e eu estou falando de várias unidades da Federação do Brasil, de quase todas as unidades da Federação do Brasil, uma parte das armas apreendidas ou uma parte das armas das próprias polícias, ela vai parar nas mãos de particulares. E das Forças Armadas também, não é isso? E das Forças Armadas também, certo? Das Forças Armadas também, mas de forma mais importante das próprias polícias, e é preciso estabelecer mecanismos de controle, de acompanhamento, de monitoramento, de correição relacionados a esse tipo digamos assim, de problema que nós temos nesse campo. E aí, nesse sentido, as campanhas de desarmamento, ou as estratégias, eu não gosto de falar de campanha, porque campanha me parece uma coisa muito concentrada. Embora ela se auto-intitule de campanha permanente. Uma campanha permanente, mas a palavra, nós precisamos de diversas estratégias de controle que envolvam a sociedade civil, que envolvam o segundo setor, as empresas e os particulares, que envolvam diferentes níveis governamentais, que envolvam de forma importante o judiciário, porque parte dessas armas fica armazenada em instalações do judiciário, que envolva as Forças Armadas, no sentido de destruição parcial ou total dessas armas. Então, nós temos que estabelecer mecanismos de controle mais eficientes. Isso precisa ser capitaneado pelo governo federal.
Nós temos que ter políticas mais ousadas no plano federal, porque a coordenação desse tipo de estratégia deve ser do governo federal. Queria ouvir como esse controle está sendo feito em âmbito estadual. Bom, no âmbito estadual, a gente tem feito um grande trabalho no que concerne a repressão ao tráfico de armas, de uma forma mais ampla, mas também e principalmente a apreensão dessas armas nas mãos daqueles que estão matando, nas mãos do tráfico, nas mãos dos grupos de extermínio, e nós temos tido um relativo sucesso com relação a isso. Pelo menos nesses últimos 6 anos, 42 mil armas foram tiradas de circulação das mãos dos bandidos. Há um mapeamento sobre qual é a origem dessas armas, se elas vêm, por exemplo, desse contrabando que há nas fronteiras? É possível traçar isso? Como o professor Raton falou, nós somos produtores de armas. Então, uma boa parte, ou talvez a maior parte das armas que circulam aqui no Brasil, são produzidas aqui no Brasil. Nós temos bancada na Câmara dos Deputados. A bancada da bala, né? Chamada bancada da bala, que trabalha em prol desses fabricantes. Inclusive, na época que eu estava em Brasília, fui vice-diretor-geral da Polícia Federal, nós tivemos um problema muito sério com relação ao sim ou não, para o Brasil continuar produzindo armas. Tiveram verdadeiros debates, e eu ali naquela época, junto com o Ministério da Justiça, defendendo que dissesse não à fabricação de armas no nosso país, mas aí perdemos. Eu fico feliz em ver que Pernambuco foi um dos poucos estados que praticamente empatou o sim ou não. Pernambuco tem dado um exemplo no que concerne essa política desarmamentista. Inclusive, quando eu fui superintendente aqui em 2003, nós lançamos aqui, tão logo houve a publicação da lei do desarmamento, Estatuto do Desarmamento, no início de 2004 nós já começamos a trabalhar nisso aqui. Não tinha nem o decreto regulamentando a lei, mas a Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco já estava trabalhando com isto, e nós ficamos naquela época em segundo lugar em termos de recolhimento de armas de fogo dentro da campanha. Foram mais de 40 mil armas que Pernambuco recolheu em menos de 2 anos de campanha. Um estudo recente, acho que do IPEA, que falava que entre os 3 estados que mais entregaram armas, acho que Pernambuco era o terceiro. Seguido, na frente dele tinha Rio de Janeiro e São Paulo. Não por acaso tem uma escala muito maior, pela população, e a gente tem que pensar isso também. E não por acaso foram estados que tiveram sucesso nessa questão da redução dos homicídios e das vítimas por armas de fogo. Eu queria voltar a esse assunto no próximo bloco. A gente tem que fazer o nosso primeiro intervalo. A gente chama o público novamente a participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje são as armas de fogo e participam do debate o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Wilson Damasio, e o professor da pós-graduação em Sociologia da UFPE, José Luiz Raton. No intervalo, o secretário falava sobre essa questão da fronteira, que a gente falou no bloco anterior, sobre a entrada de armas de forma ilegal no Brasil, através dessa fronteira, e ele pediu a palavra, eu queria que ele desse continuidade. A minha formação dentro da Polícia Federal sempre foi voltada ao combate ao tráfico de drogas. E praticamente a mesma estratégia para se combater as drogas também é aquela para se combater o tráfico de armas. E tudo isso, como o professor Raton falou, passa muito pela fronteira. Porque Pernambuco produz o Brasil produz armas. Mas essas armas, uma grande parte é exportada e é reintroduzida clandestinamente no país. Isso vem via fronteira. Então, em 2001, lá nós desenhamos na Polícia Federal uma grande estratégia para proteger as nossas fronteiras, com a criação do agente de policiamento preventivo. Naquela época, o governo federal autorizou autorizou o concurso para 6 mil cargos, e a nossa ideia era a seguinte: reforçar a nossa fronteira. Inclusive, já estávamos trabalhando
com a Polícia Montada do Canadá, sobre aquele trabalho que eles fazem, a própria Polícia Montada. Tínhamos já preparado um planejamento para a aquisição de 300 jipes, né? Então, cavalos, jipes e helicópteros. A gente colocaria base de helicópteros, pequenos helicópteros, a cada 200 quilômetros da fronteira, da nossa fronteira com os países produtores de drogas, efetivamente da cocaína, mas também aqueles que reintroduzem as armas. 6 mil homens seriam contratados. Isso, houve uma medida provisória, mas infelizmente houve a virada do governo, uma negociação no Congresso, a medida ela a medida foi rejeitada. E aí nós continuamos com esse mesmo trabalho, buscando proteger as nossas fronteiras. O governo federal hoje tem um programa muito bom, que é o ENAFRON, é a Estratégia Nacional de Fronteiras, onde praticamente todos os organismos policiais e as próprias Forças Armadas estão trabalhando nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que nós perdemos mais de 10 anos, 12 anos para ser mais exatos, desde aquela primeira estratégia que nós criamos. Um outro detalhe também é essa violência no Rio de Janeiro, né? Nós tínhamos também uma estratégia muito boa na área de inteligência e, na época, por conta de divergência, governo federal com o governo estadual, nós não avançamos no trabalho de inteligência que a Polícia Federal estava fazendo para identificar e prender os traficantes, produzir inteligência para que as outras forças agissem. E por questões de ordem política, isso não foi adiante. Mas eu fico muito feliz agora que com o governo Dilma, né, e nós estamos avançando muito com isso, e nós do Colégio Nacional de Secretários também estamos trabalhando, e uma grande estratégia nossa é reforçar esse trabalho nas fronteiras e, efetivamente, também enfrentar o problema prisional. São 2 campos aí que precisam ser atacados para que diminuamos efetivamente a violência no nosso país. Sistema prisional de qualidade e um trabalho bem feito nas fronteiras. Agora, por favor. Assim, dialogando aqui com o secretário Damásio, eu acho que houve algum avanço, mas o governo federal ainda é muito tímido numa estratégia de controle de fronteiras. Digamos que é preciso fazer mais, bastante mais nessa área. É preciso, de alguma forma, envolver as Forças Armadas. Acho que não há impedimento constitucional para envolver as Forças Armadas nisso. A Polícia Federal, é importantíssima a participação da Polícia Federal. Nós precisamos de uma estratégia mais ampla, inclusive na fronteira oceânica. Quer dizer, a entrada de armas no Rio de Janeiro, uma boa parte da entrada de armas no Rio de Janeiro... entra pela Baía de Guanabara. Entra pela Baía de Guanabara, o que significa pensar em estratégias bastante amplas. A Marinha tem que estar relacionada com isso. E aí tem que estar relacionado, nós vamos ter que pensar em um conjunto de estratégias que sejam mais eficientes do que as que vêm sendo realizadas até o momento. Então, isso é um debate importante, porque, independente de coloração partidária, o que é preciso observar é que o governo federal tem sido muito tímido na construção de uma estratégia nacional de segurança pública. Certo? Avançou-se muito a partir dos anos 90 e durante os anos 2000 no protagonismo do governo federal, mas ele ainda é insuficiente, absolutamente insuficiente, para coordenar uma estratégia nacional de segurança pública. Talvez por isso que os índices dos estados, até de estados vizinhos, sejam tão diferentes uns dos outros, né? Assim, dá a impressão de que cada um está, de certa forma, meio solto no desenvolvimento dessa política. Efetivamente, nós ainda precisamos construir uma política nacional de segurança pública digna do nome e precisamos construir uma política nacional de redução e controle de homicídios, que ainda não existe. Nós temos o Pacto pela Vida é efetivamente um plano e uma política pública de controle e redução das mortes violentas e dos crimes violentos, né, com impacto em outras modalidades criminosas. Efetivamente, há um plano em Pernambuco. Nós não temos hoje em curso um plano nacional de segurança pública e que especifique o problema que é a tragédia dos homicídios. A gente está tratando de armas de fogo, e armas de fogo produzem homicídios, né, de forma contundente. Nós não temos uma estratégia nacional consolidada para isso. Obviamente, as pessoas que ocupam essas posições são pessoas de boa fé no nível federal, são pessoas comprometidas, mas é preciso decisão política, e é preciso recurso, e é preciso construir uma estratégia de articulação entre o plano federal, o plano estadual e os planos municipais,
com estabelecimento de funções e atribuições para cada nível, com fluxo de recursos definidos, como se estabeleceu na área de saúde, por exemplo. Então, nós temos o SUSP já criado efetivamente do ponto de vista jurídico, o Sistema Único de Segurança Pública, mas sem regulamentação suficiente para que ele possa operar, sem um conjunto de recursos e de contrapartidas, de definições claras dos papéis do governo federal, dos estados e dos municípios. Os estados que têm sido bem-sucedidos no controle e redução dos crimes violentos são estados que criaram endogenamente mecanismos através, né, do protagonismo dos seus governadores, né? O caso de Pernambuco é um caso lapidar, uma estratégia interna, mas é preciso construir uma estratégia nacional. Inclusive porque a criminalidade, as dinâmicas da criminalidade, elas não têm fronteira. E elas atravessam as fronteiras entre os estados. E aí é fundamental que tenhamos uma estratégia nacional e que tenha como foco os crimes contra a vida e, mais especificamente, os crimes contra a vida praticados com armas de fogo. Secretaria complementando isso. Na verdade, nós perdemos muito tempo. E foi quase 20 anos aí, se jogando a responsabilidade para o outro. Né? O governo federal dizia que a responsabilidade era dos estados sobre a segurança pública, o município dizia que não tinha nada a ver com isso e com isso foi se empurrando, né, o problema. E os estados efetivamente esperavam mais, como o professor Raton falou, do governo federal, né? Tanto na definição de política como também na própria liberação de recursos, no financiamento efetivo da segurança pública. E isso efetivamente não veio. E o que nós temos hoje é os estados se virando, cada um fazendo, né, o seu dever de casa, uns bem, outros maus, né, outros não têm muito sucesso, mas Pernambuco tem sido um exemplo para todo o país. Eu tenho recebido aqui vários secretários, inclusive amanhã receberei o secretário do Goiás, doutor Joaquim Mesquita, que é um colega meu, delegado da Polícia Federal, e que assumiu recentemente a Secretaria de Segurança Pública do Goiás. Ele vai vir aqui conversar comigo, vamos ter todo um dia de trabalho amanhã na quarta, e na quinta ele vai participar de uma reunião do Pacto pela Vida. Ele já conhece mais ou menos o desenho, mas ele quer ver em loco como isso funciona. E assim tem sido feito com vários outros secretários, até governadores que tiveram conosco. Queria fazer alguns recortes nesses dados que há sobre vítimas de armas de fogo, principalmente por homicídio. E chama a atenção o problema dos jovens de 15 a 29 anos, né? Parecem ser as principais vítimas de arma de fogo no nosso país. Nesse estudo que eu citei, o Mapa da Violência, ele diz que o número de mortes de jovens por armas de fogo, nessa faixa etária, né, de 15 a 29 anos, cresceu 414% entre 1980 e 2010. Passa de 4.415 mortes no primeiro ano, 1980, para 22.694 em 2010. Principalmente os homicídios são mais de 95% disso. É verdade também que a população jovem cresceu no país e isso, estatisticamente, é importante. Mas por que essa parte da população, esse segmento da população, está tão exposto a esse tipo de violência? Como é que a gente pode tentar, pelo menos, ter fundamentos para discutir isso, assim, para tentar explicar isso? Então, do ponto de vista da literatura sociológica, da literatura antropológica, da literatura econômica, da área de ciência política sobre o tema, demográfica, é importante perceber que esse tipo de informação sobre o protagonismo juvenil na vitimização, digamos assim, em crimes violentos, letais, intencionais, homicídios, ele acontece em qualquer país do mundo, em qualquer época, nós temos conhecimento, desde que nós temos dados para isso. Tá? Não é específico. Então, isso não é específico do Brasil, certo? Então, isso é um dado que é um dado, mesmo os países com taxas mais baixas de homicídios, os homicídios se concentram nesses setores, o que não torna o problema menor, certo? Okay. Que fique claro, não torna o problema menor. Uma outra coisa importante perceber é que quando a gente fala que a juventude é vítima, a juventude também é protagonista, certo? Então, a vítima dos homicídios e os acusados de homicídio são muito parecidos socialmente. Uhum. Isso em qualquer lugar do mundo. Isso tem a ver com o quê, se a gente puder pensar? Né? Com
com os mecanismos, digamos, os controles sociais, os vínculos sociais que esses indivíduos, qualquer indivíduo, desenvolve na vida social e aos ciclos sociais temporais. Digamos que essa idade entre 15 e 29 anos é uma idade em que as pessoas tomam mais risco. As pessoas arriscam mais, em várias áreas, né? Isso explica, por exemplo, o acidente de trânsito, isso explica envolvimento com atividades que envolvem algum tipo de gratificação emocional. Então, isso vale, inclusive, para atividade criminosa. Então, só para a gente compreender de uma forma mais completa, isso não torna o problema menos grave, mas nos ajuda a compreender com mais complexidade por que a juventude é vítima e protagonista dos crimes violentos. A questão mais dramática nesse caso é explicar por que os jovens pobres negros, se envolvem mais neste tipo de protagonismo e de vitimização. Isso tem a ver, historicamente, com a fraqueza do Estado nas áreas pobres, onde se concentra a juventude negra, em estabelecer-se como um mecanismo público e institucional de regulação de conflitos. E quando se fala de Estado, nós não estamos falando só do executivo, polícias também não, mas nós estamos falando de acesso à justiça, nós estamos falando da garantia da cidadania. Então, efetivamente, o que nós podemos pensar é que o peso da história que se manifesta até hoje e que ainda precisa, a despeito dos avanços que o Brasil obteve nos últimos anos, precisa se consolidar não só do ponto de vista dos direitos sociais, mas também dos direitos civis. Ou seja, nós precisamos de mais polícia qualificada, de justiça mais próxima, de defensoria, da presença do Ministério Público, não só nos setores socialmente privilegiados, mas que seja de forma equânime para a sociedade como um todo. E, efetivamente, a garantia disso aí é que tem a ver com aquilo que nós discutimos inicialmente, que é a capacidade do Estado ser o intermediador entre conflitos privados e, assim, prevenir a ocorrência de violência. E, obviamente, isso atingirá ou produzirá efeitos sobre a juventude pobre e negra, no sentido de garantir a ela os direitos civis, o direito à vida. E, efetivamente, em Pernambuco, quando a gente pegar os dados de Pernambuco, é interessante observar que a queda de 35% das taxas de crimes violentos letais intencionais em Pernambuco nos últimos 6 anos e de mais de 50% na capital, ela atinge também esse grupo. Porque se a gente fala da ascensão, ela atinge principalmente esse grupo, ou seja, nós estamos salvando vidas, através de uma política pública dessa, principalmente as vidas dos jovens, das áreas mais pobres e negros. Era isso que eu ia perguntar ao secretário Damásio, sobre como, do ponto de vista estadual, esses dois segmentos que se encontram, né? Primeiro dos jovens, segundo dos jovens de cor preta e parda, eles são priorizados, eles são vistos dentro dessa política pública de segurança no Estado. Bom, o Estado de Pernambuco, ele avançou não somente na sua política de repressão à criminalidade. Ele tem estratégias também para prevenção em vários níveis. Um dos nossos trabalhos que a gente está investindo mais agora é no programa chamado Governo Presente, onde 14 secretarias de Estado trabalham integradas e elas são deslocadas, essas 14 secretarias, para determinadas áreas indicadas pela Secretaria de Defesa Social. A Secretaria de Defesa Social, com base nas suas ferramentas de trabalho, ela vê onde o problema está acontecendo e com maior intensidade. E, a partir daí, o trabalho do governo presente com essas 14 secretarias, ele é direcionado e vai beneficiar justamente essa população que o professor Raton está falando, que são os mais carentes, os negros, os pobres, né? E nós estamos efetivamente nos implantando. No passado até nós alugávamos imóveis, agora estamos construindo efetivamente. É um programa muito bonito e que também está sendo copiado aí por outros estados. Paralelamente a isso, nós temos também o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos com relação
ao cuidado, à prevenção, ao tratamento daquelas pessoas que se envolveram com as drogas. É o programa Atitude. Ele age em 3 níveis, né? Tem o trabalho de rua, efetivamente identificando aquelas pessoas que estão com problema. Tem o Atitude e Apoio, onde aquela pessoa que se envolveu já está com um certo grau de drogadição. Ela é chamada para o nosso consultório, nossa casa, e ali ela fica conosco durante todo o dia. E se não houver risco, ela volta para a sua casa para dormir, até para não perder os vínculos familiares. E num terceiro momento, quando a pessoa necessita realmente de um cuidado mais intensivo. E o nome do programa, dessa fase do programa, é o Atitude Intensiva, né? Onde essas pessoas, elas ficam conosco até 6 meses, né? Tratam a sua drogadição. Nós tiramos ela daquele ambiente onde ela estava efetivamente até ameaçada de morte, e após aqueles 6 meses, inclusive se ela não puder voltar para aquele ambiente onde ela vivia, o governo banca um aluguel social. Secretário, a gente tem que fazer o nosso segundo intervalo, a gente volta a falar disso, e a gente, no terceiro bloco, traz também as perguntas do público, que já são muitas e muito variadas. Se você ainda dá tempo de participar do nosso programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, 34236836 é o nosso telefone, e o Twitter é @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje são as armas de fogo. Eu queria, nesse último bloco, a gente privilegiar as perguntas que chegaram através do nosso e-mail, do nosso telefone e das redes sociais também. Começando com a de Rubem, que é lá do bairro de Boa Viagem. E ele pergunta: qual foi o investimento em inteligência policial feito em Pernambuco? E quais são os resultados, no caso desses investimentos? Bom, a inteligência policial é um dos fatores principais aí do sucesso da nossa política, principalmente quando você fala em repressão a grupos organizados. Os grupos de extermínio, por exemplo, os grandes traficantes, os grandes assaltantes de banco. E a gente não podia avançar nesse campo, digamos assim, deixar de prender só o pé de chinelo, entre aspas, na linguagem policialesca, para prender aquelas pessoas realmente que estavam fomentando a atividade criminosa. E para isso foi necessário que o governo fizesse um forte investimento na área de inteligência. Então, o nosso telespectador e a nossa telespectadora, que talvez não entenda exatamente o que é que se quer dizer com inteligência policial. Que tipo de investimento na prática é isso? É um equipamento? É contratar determinadas pessoas? É um conjunto de investimento. A inteligência policial, ela está personificada, em primeiro lugar, na capacitação dos seus servidores para fazer investigações bem feitas. Acabar aquela história de depender somente do informante, do dedo duro, né, entre aspas, ou então, o que ocorria no passado, e aqui a gente não pode negar, de se obter confissões com métodos poucos ortodoxos. Hoje você não precisa puxar um fio de cabelo de um traficante, porque a gente quando chega nele, ele está sentado em cima da droga. Por quê? Investimos nisso em equipamentos, na própria capacitação do servidor. O ambiente de trabalho também desses policiais, ele foi modificado. Nós temos hoje, sem sombra de dúvida, o melhor centro de inteligência do país. Nós estamos situados de uma forma, em termos de acomodações e de equipamento, que eu posso dizer que eu conheço, eu trabalhei na Polícia Federal quase toda a minha vida profissional, e posso dizer, Pernambuco tem hoje o melhor centro de inteligência e trabalha dentro dos moldes que não tem nada a dever a nenhuma polícia do mundo. Isso que o secretário está falando, por exemplo, é a construção de bancos de dados e o cruzamento de bancos de dados através de softwares que permitam articular diferentes tipos de informações sobre os cidadãos em geral e sobre aqueles que praticam crimes e que permitem... da fichinha. Você ter que pegar um arquivo e estar ali, você para fazer um cruzamento de dados de uma grande operação, você perdia noites e dias. Hoje você joga ali o nome daquelas pessoas... E a máquina faz. E ela faz. Ela te dá o diagrama de elo, os vínculos todos,
E aí facilita muito o trabalho, não só dos investigadores, que são os nossos agentes e escrivães, mas também dos próprios delegados que comandam toda aquela investigação. Edivan, de Tegipió, ele pergunta, como é que o Estado quer que o cidadão não porte armas? Aí ele diz, se o menor beneficiado pela lei, menor, acho que ele está falando de crianças e adolescentes, né, as utiliza para cometer crimes. Persiste ainda na nossa sociedade, no nosso mundo, essa ideia de que ter uma arma é uma forma de se defender, mesmo que essa pessoa não tenha treino, que às vezes não tenha nem licença ou autorização para portar essa arma? Ainda há, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, essa percepção de que a posse de uma arma de fogo é garantia de autodefesa. Mesmo que as pesquisas indiquem que o cidadão comum ele está sempre em desvantagem em relação àquele que o ataca, que ele está sempre numa posição em que ele é surpreendido e que a chance de ter uma arma de fogo aumenta o risco de vitimização dele mesmo, né? Mas essa discussão sobre menores, o que nós temos que discutir é que as condições para porte de arma de fogo no Brasil estão especificadas pela legislação, certo? E para compra e venda também. Eu particularmente sou a favor, a partir da pesquisa que eu faço, da pesquisa que outros fizeram, nós temos cada vez mais restrições em relação ao porte de armas de fogo, concentrando esse porte de armas de fogo nos agentes estatais, certo? E naqueles que são agentes privados, mas com mecanismos de fiscalização e regulamentação muito estritos e muito específicos. No caso, as empresas de segurança. As empresas de segurança, etc., né? Corpos diplomáticos, o que quer que seja, né? Nós podemos pensar, mas com mecanismos de fiscalização, de monitoramento e de acompanhamento muito estritos. Nós não temos, efetivamente, um conjunto de menores portando armas de fogo. Menores que sejam apreendidos com armas de fogo têm que ser tratados segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, como ato infracional e responsabilizados a partir da legislação que nós temos. Agora, efetivamente, o que nós temos que fazer é aumentar a nossa capacidade, a nossa capilaridade para evitar que as pessoas usem armas de fogo em qualquer situação. E aí diminuir, portanto, as mortes violentas, os conflitos que resultem em mortes violentas. Tomando carona ainda na pergunta de Edivan, lá de Tegipió, queria ouvir do senhor, no dia a dia da atividade policial, é comum que essas armas que as pessoas mantêm em casa, por exemplo, supostamente para se defender, que caiam na mão de criminosos e que, eventualmente, até causem mortes ou coisas parecidas, danos desse tipo, sem um controle exato disso? Sim, principalmente quando essa residência, né, essa pessoa que possui arma de fogo, às vezes até com licença da autoridade competente, é vítima de um furto, de um roubo. Essas armas realmente caem em mãos de pessoas erradas. E, em especial, também essas empresas de segurança. A Polícia Federal tem feito um trabalho muito sério com relação a essas empresas, mesmo porque a quantidade de armas de fogo de empresas de segurança que são extraviadas ou até furtadas e roubadas ainda é muito grande. O SINARM, o Estatuto do Desarmamento, ele criou o SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas, que é gerido pela Polícia Federal. Eu, particularmente, trabalhei, inclusive, na portaria, a primeira portaria que disse os critérios para que essas pessoas, né, pudessem portar arma legalmente. E, naquela época, nós fomos muito rígidos. Hoje, a Polícia Federal é mais rígida ainda, então é muito difícil você conseguir uma licença da Polícia Federal para adquirir arma de fogo. E mais difícil ainda para portá-la. Entendi. Uma coisa importante, Amônia, por favor, é o impacto que a posse de arma também pode ter sobre acidentes. Então, não só os crimes violentos intencionais, mas o armazenamento da arma em casa, ele pode provocar efeitos não intencionais, efeitos perversos, de acidentes com pessoas, com crianças, com adolescentes que encontram a arma e podem manuseá-la de forma inadequada. Então, a arma exerce um fascínio muito grande nas pessoas. Não são poucos os jovens que brincam de roleta russa. Isso. E acabam morrendo, matando. Fora o fato de que a posse de arma, ela afeta a predisposição da pessoa na resolução de conflitos eventuais
que não são planejados. Então, a posse da arma, ela efetivamente ela pode funcionar como motivador para uma postura mais agressiva, mais valente, que efetivamente leva certas discussões do dia a dia a crimes que são imprevistos e não eram nem desejados por aquela pessoa que possui a arma. Então, é preciso pensar esse conjunto de condições para ver como é que a arma é importante. Tem acho que uma estratégia muito interessante para pensar a questão da arma de fogo e pensar como é que nós podemos reduzir os crimes violentos no Brasil, é pensar a arma de fogo como um vetor. Da mesma forma que nós não podemos atacar todas as causas da criminalidade violenta ao mesmo tempo, mesmo porque boa parte dessas causas tem origens históricas muito remotas, estão enraizadas e elas demoram a sofrer, digamos assim, uma modificação no curto e no médio prazo pelas políticas públicas. Mas há vetores dessas causas que podem ser atacados e que podem provocar efeitos muito sensíveis no curto e no médio prazo. Então, da mesma forma que você não pode atacar certos vírus ou certos micro-organismos que são transmitidos por insetos, você pode atacar os insetos porque eles são vetores. Essa é uma metáfora epidemiológica, digamos assim. Nós podemos pensar a arma de fogo como um vetor, né, das causas da violência. Então, nós podemos pensar que reduzir a circulação de armas de fogo e controlá-las ao máximo é uma forma de reduzir as mortes violentas. E isso nos garante um avanço civilizatório. Isso significa que a convivência ela pode estabelecer novos patamares. Obviamente, isso não é uma solução por si só. Deve estar articulado com um conjunto de estratégias de prevenção, de repressão qualificada, de diferentes tipos de investimento. Mas é uma estratégia fundamental, importantíssima, se nós queremos reduzir as mortes violentas no Brasil. Eu vi até esse estudo recente do IPEA sobre o desarmamento. O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? É um instituto que fica lá em Brasília. Ele diz assim, o aumento de 1% de armas de fogo eleva em até 2% a taxa de homicídio. Então, não deixa de estar provado estatisticamente o risco que esse tipo de aparelho pode trazer para as pessoas. É um estudo do Daniel Cerqueira e do João Manuel, que é um estudo muito interessante. Eu até estou com esse estudo aqui, eu trouxe para cá. É muito interessante porque ele demonstra claramente o efeito positivo das estratégias de desarmamento, não só no Brasil, como em outros exemplos. Né? Nós temos os casos bem-sucedidos de algumas cidades americanas que centraram nisso, como Boston especificamente. Tem um programa chamado Ceasefire, que estava concentrado especificamente no controle da circulação de armas de fogo, especificamente nas populações jovens, o impacto que isso trouxe. Júlio Encarnação, ele é de Boa Viagem e mandou para a gente por e-mail. Os índices de mortalidade em Pernambuco e no Brasil, pelo uso criminal de armas de fogo, são maiores que em países com venda totalmente liberadas. São suficientes apenas o controle de fronteiras, controle de vendas, melhoria do judiciário e melhoria das ações policiais para chegarmos aos índices aceitáveis? Onde ficam as ações preventivas e educacionais? Acho que o secretário poderia aproveitar e falar dessa nova campanha aí do governo do Estado relacionada a esses chamados crimes de proximidade, né? Exatamente. Tá no rádio, na televisão. Nós, nesses 6 anos, avançamos muito na redução da violência letal, que tem como base causas criminais. Pessoas que já eram criminosas e que mataram ou que morreram. Avançamos muito, mas nós sentimos essa necessidade de trabalharmos também os crimes de proximidade, os chamados crimes de proximidade, que são aquelas pessoas que matam ou morrem, mas que não são criminosos, efetivamente. Não é aquele criminoso profissional. De carreira, exatamente. Ele é criminoso a partir do momento que matou pela primeira vez, não resta a menor dúvida. Mas é uma pessoa que no outro dia se arrepende, como foi o caso daquele torcedor que estava soltando fogos aí, salvo engano, em Timbaúba, e a senhora foi reclamar por causa do barulho, porque estava até atingindo o filho dela, e ele pegou uma arma e atirou na cabeça da senhora, de uma mulher. Quer dizer, esse cidadão está preso hoje, está no presídio, e ele praticamente perdeu a sua vida, né? Deu cabo a uma vida alheia e perdeu a vida. E é nisso que a gente está trabalhando nessa campanha. Nós pensamos muito nisso, trabalhamos quase 2 meses aí, vendo toda essa estratégia, né, de como abordar o tema. Eu tive até num programa recentemente e um psicólogo que estava comigo debatendo,
e ele falou que a campanha, de certa forma, teria começado errado, porque a pessoa se preocupa mais com a sua vida, né? Quer dizer, não perca a cabeça para não perder a sua vida. Devia ser não perca a cabeça para não matar alguém, devia começar por isso. Mas eu acho assim, a gente está muito distante ainda de chegar a esse patamar. E quando a gente idealizou essa campanha, a gente tem plena consciência da realidade que a gente vive. Então a gente quis sensibilizar as pessoas justamente para que ele olhe para dentro de si mesmo e de sua família. Não é aquela menina mesmo que aparece no comercial, né, que é um dos 3 filmes. Acho que aquilo ali, ele fala tudo. A presença daquela menina, né, falando ali sobre a ausência do pai, eu acho que é tudo. E aquele pai, se onde ele tiver a oportunidade de ver uma campanha dessa natureza, logicamente que eles são atores, né, mas que retrata realidades, muitas, né, do nosso cotidiano. Eu acho que esse é um impacto também, isso que o secretário está dizendo, respondendo à pergunta do telespectador, a ideia de que é óbvio que só estratégias de controle e redução de arma não resolverão o nosso problema. Mas esse é um dos pilares de qualquer estratégia. E, além disso, a gente tem que pensar que o estabelecimento dessa estratégia é muito recente e ele produz resultados no médio e no longo prazo somados a outras estratégias. Nós temos que acabar com a ideia de que nós vamos resolver o problema do crime, da violência, de uma hora para outra, quando ele foi produzido em 500 anos de história. Certo? Então, efetivamente, é possível produzir resultados do curto prazo. Mas a intensificação desses resultados e a consolidação desses resultados em patamares civilizatórios, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade onde o direito à vida, o direito à segurança esteja incorporado à vida das pessoas, é um trabalho de gerações. E esse trabalho de gerações inclui processos de mudança cultural. Esses processos de mudança cultural não são feitos de uma hora para outra. Eles envolvem esses mecanismos que o secretário alertou e mostrou, essas campanhas, mas eles envolvem uma mobilização da sociedade. É importante aí a mobilização da sociedade nessa direção, de construção de culturas e estratégias de paz, de resolução pública de conflitos, né, de intermediação, de mediação de conflitos. Então, nós precisamos encontrar mecanismos para resolver os problemas de uma maneira pacífica. Essa é uma tarefa de construção cultural que tem participação do Estado, mas deve ter participação da sociedade civil em suas diferentes formas. Pensar que a mudança de atitude, ela envolve dimensões políticas, mas dimensões também no seio, né, no interior das organizações como a família, a escola, as igrejas, os grupos de vizinhança, que efetivamente precisam incorporar isso aí. Esse é um processo societário de médio e de longo prazo. A gente tem 30 segundos só. Aí tem essa pergunta de Rafael, que é do bairro de Prazeres. Ele diz, um amigo policial disse que a cada arma apreendida, o Estado paga R$100 ao mesmo. Muitos preferem vendê-la, portanto, a outros. Aí ele pergunta se isso é verdade e por que o Estado não paga um valor mais alto. Queria aproveitar só esse restinho de programa para a gente dizer, quem tem uma arma em casa e quer se desarmar, quer entregá-la, como deve fazer e quanto recebe por isso? Bom, primeiramente, com relação ao valor, aí a pessoa está equivocada, né? O valor é de R$500 para aquelas armas de menor calibre e até R$1.500 para as armas mais potentes. E onde é que se entrega? Não, eu estou falando aí para a gratificação do policial. Ah, tá. Porque ele falou aí que o policial fica estimulado a passar aquela arma adiante. Primeiramente, tem que saber que o policial que faz isso, ele não é um policial, ele é um bandido. Ele deve ser preso e ser condenado pela justiça. Isso aí é outra coisa. Com relação à campanha do desarmamento, hoje as coisas estão bem mais fáceis para se chegar a levar essa arma até a autoridade. Primeiro, tem o site da própria Polícia Federal, né, onde você entra lá na internet e promove faz o formulário, né, recebe uma guia para transportar aquela arma. O próprio site orienta como você fazer, jamais levar arma municiada, essas coisas todas, de preferência até essa arma desmontada. Então, isso aí está muito fácil, entrar no site da Polícia Federal, que você consegue, no próprio site da SDS também, SDS, no www.sds.pe.gov.br. Pode entrar que lá tem um link para o desarmamento. E a novidade é que nós criamos agora o posto itinerante, né, onde vamos chegar até aquela pessoa que quer entregar a arma. Isso pode ser feito nos mais longínquos aí, rincões do nosso estado.
Muito obrigado pela participação de vocês. Acho que a gente teve um debate esclarecedor. Só deixar aqui a mensagem da gente. Quem quiser se livrar dessa arma e entregá-la, procura o site da SDS, sds.pe.gov.br, e lá tem as instruções para isso. O Opinião Pernambuco termina aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.